Olá, estudantes do sétimo ano. Neste vídeo vamos conversar um pouco sobre alguns elementos que constituem o conto enquanto gênero literário. Vocês com certeza já são bastante familiarizados com as leituras dos contos e já tiveram a oportunidade de analisar alguns elementos da narrativa. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa questão da dimensão temporal nos contos, né? Quando que eu considero um tempo cronológico, quando que o tempo é psicológico. Então vamos aprofundar um pouquinho mais os nossos saberes aí no campo da literatura. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui trabalhando com vocês a disciplina de língua portuguesa, né? Parabenizo todos por estarem aí enriquecendo o repertório linguístico e literário de vocês e vamos aqui comigo ver quais são os nossos objetivos. Então a gente vai fazer a leitura de um conto e compreender os elementos da narrativa, além de reconhecer o sentido de uma palavra ou expressão, né? Para continuar aí uma história. A gente vai propor para vocês uma produção na qual vocês vão ter a oportunidade de dar continuidade a uma história, a uma narrativa e fazer de repente o desfecho de vocês. Então, ao final dessa aula, a proposta é que o professor ou a professora possa propor uma redação para que você desenvolva, né, utilizando aí uma plataforma digital que é a Redação Paraná, como forma aí de vocês não somente apropriarem a possibilidade de produzir texto usando uma plataforma digital, mas também, lógico, né, ter a oportunidade de fazer uma produção de texto literário. Então, para início de conversa, do que você sente medo, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o medo. Já parou para pensar o que o medo já impediu de você fazer, né? O que ele já provocou em você e fez com que você deixasse de fazer alguma coisa que você gostaria de fazer. Então, a gente vai ler um texto aí que vai tratar desse assunto. O título do nosso texto é O Leão com Medo. Ele andava de um lado para o outro há 20 dias e não conseguia encontrar seus companheiros. Estava com fome e sede, mas também com muito medo de ficar sozinho. Finalmente, ele avistou uma lagoa de água fresca. Imediatamente, correu em direção a ela com todas as suas forças. Ele estava com muita sede e precisava beber um pouco do líquido vital a todo custo. No entanto, quando chegou à beira, viu na água a imagem de um leão sedento. Então ele se afastou. O lago já tem dono, pensou. Naquela noite ele ficou perto dali, mas não se atreveu a voltar à lagoa. Se o leão que era dono do lugar aparecesse, certamente o atacaria por invadir sua propriedade, e ele não estava em condições de enfrentar ninguém. Um dia se passou e o sol queimava. A sede era tão grande que o leão decidiu arriscar. Já não aguentava mais. Então, ele se aproximou cautelosamente da lagoa e quando chegou à beira, viu o leão novamente. Sua sede era tanta que ele não se importou. Enfiou a cabeça para beber a água fresca. Neste momento, o leão desapareceu. Ele estava vendo apenas seu reflexo. Então temos aqui mais um conto que está disponível no site A Mente Maravilhosa, contos curtos para refletir. Olha que interessante, né, a ideia aqui presente nesse conto. Então, para a nossa primeira atividade, a gente trouxe o fragmento do texto, que traz a seguinte informação. Então, ele se aproximou cautelosamente da lagoa e quando chegou à beira, viu o leão novamente. Que sentido a palavra destacada confere à ação do leão? Então vejam que a palavra que está em destaque, que está sublinhada, é cautelosamente. Então vamos dar um tempinho aí para a gente aquecer, as nossas estruturas cognitivas e refletir sobre o que pretendemos desenvolver ao longo dessa aula.
E aí, pessoal, vamos ver como é que ficou a resposta de vocês? Então, a nossa sugestão, né, para analisar o sentido que a palavra destacada confere ao texto, é: o leão se aproximou da lagoa com cuidado, possivelmente caminhando devagar, né? Então, vejam, ter cautela com relação a algo significa tomar cuidado. E a palavra cautelosamente, né, é oriunda de cautela, né? A gente acrescenta aí o sufixo mente, né, e temos um advérbio de modo, que indica o modo como ocorreu a ação do leão. Ele foi devagar, com cuidado, cautelosamente, certo? Então, se vocês conseguiram captar aqui, nesse enunciado, dentro desse contexto, a palavra cautelosamente se refere ao fato de que o leão se aproximou da lagoa com muito cuidado, né? Possivelmente caminhando devagar. Por quê? Porque ele estava com medo, né, de ver a figura do leão ali e sofrer alguma represália, certo? Então, vamos relembrar aqui de alguns elementos da narrativa. Por exemplo, os personagens e o tempo, né? Então, os personagens podem ser protagonistas, antagonistas e secundários, né? Então, vamos só retomar. O que é um personagem protagonista? É aquele que participa efetivamente da ação. O protagonista, geralmente, ele é o personagem principal. Quando ele participa da ação, ele é o protagonista, né? E quando ele é considerado também o personagem principal de um texto, né? Então, geralmente, o protagonista é aquele que desempenha o principal papel, é em torno dele que giram os demais acontecimentos e as demais ações, né? E o leitor geralmente tende a se identificar com esse protagonista, tá? Então, protagonista, personagem principal, certo? Às vezes, quando o narrador conta alguma coisa que aconteceu com ele, no caso do narrador em primeira pessoa, o narrador também pode ser o protagonista, né? Se ele for o personagem principal, obviamente, tá? Então, memorizem sempre isso. O protagonista é o personagem principal. Já o antagonista, né, como a própria palavra sugere, é aquele que faz de tudo para que o protagonista não atinja os seus objetivos, né? Então, o antagonista geralmente é o adversário do protagonista, né? É uma espécie de inimigo, digamos assim, é o vilão da história. E nós podemos ter personagens secundários, que são os demais personagens que estão ali para contribuir de alguma forma com o enredo, com os acontecimentos, mas eles não desempenham um papel fundamental, como é o papel do personagem principal, que é o protagonista, ok? Então, para a nossa segunda atividade, a gente tem mais um fragmento, né? Vamos ler esse fragmento, né? Então, começa assim: finalmente, ele avistou uma lagoa de água fresca. Imediatamente, correu em direção a ela com todas as suas forças. O personagem de uma narrativa é o ser que pratica as ações narradas. Qual ou quais são os personagens do conto? Essa tá fácil, né? É só vocês identificarem ali os personagens ou o personagem desse conto.
E aí, pessoal, tá fácil, né? Então, há apenas um personagem, que é o leão. Parabéns para quem acertou. Então, só para a gente relembrar, na narrativa, o tempo diz respeito a quando ocorrem as ações ou ao quanto elas duram. O tempo pode ser cronológico, que é medido pelo relógio ou pelo calendário, ou o tempo pode ser psicológico, como o personagem o percebe no pensamento, né? Então vamos explicar com mais detalhes, tá? O tempo cronológico, ele é externo ao personagem. Ele se refere, por exemplo, a um momento histórico, né? Se é uma história que se passou lá no período de 1916, 17, 18, que era um período de um contexto entre ali a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente tem que no período histórico estavam acontecendo algumas guerras, né? Então isso muitas vezes influencia na ação dos personagens. Então no período histórico é importante saber, né, o contexto em que os fatos acontecem. Muitas vezes esse tempo é mencionado no texto literário, né? A gente pode ter uma história que aconteceu em 1927, 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial, enfim, podemos ter uma história que aconteceu em 2019, 2020. Então, esse é um tempo que a gente consegue medir no calendário, né? Se aconteceu em setembro, em maio, enfim, tudo é possível você verificar. E é um tempo que está externo ao personagem. Agora, o tempo psicológico é o tempo dos pensamentos, da imaginação, de introspecção psicológica ali do personagem, né? Então, esse tempo psicológico, o leitor tem acesso na medida em que ele consegue acessar o que o personagem estava pensando, né? Como que ele estava imaginando as coisas. Aí você tem esse tempo que é interno, que faz parte da estrutura interna do pensamento do personagem, ok? E para a nossa terceira atividade, a gente tem um fragmento do texto, né? Naquela noite ele ficou perto dali, mas não se atreveu a voltar à lagoa. Se o leão que era dono do lugar aparecesse, certamente o atacaria por invadir sua propriedade, e ele não estava em condições de enfrentar ninguém. Um dia se passou e o sol queimava. No trecho acima, identifique os elementos que indicam a passagem do tempo e se ele é cronológico ou psicológico. E agora, será que tá fácil essa? Um tempinho para vocês acertarem a nossa terceira atividade.
Então, galera, vamos ver se vocês identificaram se esse tempo é cronológico ou psicológico. Observem aqui a nossa resposta. Esse tempo ele é cronológico. Por quê? Isso pode ser observado pelas expressões naquela noite e um dia se passou. Então nós temos um tempo que é externo ao personagem e a gente pode verificar no calendário, Podemos verificar se está de dia, se está de noite também, E ali um dia se passou, provavelmente 24 horas, a gente consegue cronometrar. Então é um tempo considerado cronológico e não psicológico. Então vamos retomar aqui os elementos da narrativa, A gente sabe que narrar significa contar uma história. E os elementos são narrador, personagens, espaço, tempo e enredo. O enredo é a sucessão dos acontecimentos, Então a gente vai propor para vocês uma atividade mão na massa. A sua atividade consiste em dar um novo desfecho para a história O Leão com Medo. E aí, como é que você vai modificar o final da história? É essa a ideia, Você vai ter que usar a tua criatividade para alterar o encerramento dessa história. Como que ela vai terminar? Então vocês poderão acessar a plataforma Redação Paraná, escolher a proposta de redação indicada e escrever um desfecho contendo entre 70 e 100 palavras. Use a criatividade e lembre-se de que a história deve fazer sentido do início ao fim, isto é, os fatos devem ser coerentes entre si. Ok? Antes de vocês entregarem, então façam uma revisão. A história contempla os elementos e a estrutura do texto narrativo? Essa é uma questão que vocês têm que verificar. Será que respeita as normas gramaticais da língua portuguesa? Esse desfecho que vocês vão elaborar? Será que a história faz sentido do início ao fim? Então tem que pensar nessa questão da coerência textual. E lembre-se que o desfecho que vocês escreverem não deve ser original, deve ser diferente do texto original, ok? Então, nessa aula nós tivemos a oportunidade de discutir um pouco mais sobre os elementos da narrativa, perceber um pouquinho como que é essa dimensão temporal do tempo cronológico e do tempo psicológico. Espero que vocês tenham gostado e até breve.